Olá, seja bem-vindos a Curandice. Eu sou a Mônica e a gente vai fazer a nossa tiragem mensal de junho para os signos do elemento Terra. Então, vocês aí que são de Touro, Virgem e Capricórnio, fica aqui para saber como é que vai ser o seu mês, caso você conheça pessoas desse signo próximo a você. Também é interessante ficar e observar um pouquinho para poder colaborar com os caminhos. A gente vai fazer uma tiragem para o trabalho, para o campo de relacionamentos e para suas vivências de viagem, estudo, enfim, as novidades aí que cercam a sua vida. Vamos lá? Se concentra. Bom, no trabalho a gente tem uma energia interessante relacionada com o Rei de Copas. É uma energia bem firmada, bem adulta, de como você se relaciona aí com seus colegas, né? Com o seu trabalho, então, com bastante inteligência emocional. Em relação a como a gente pode trabalhar esses campos, eu tiro duas cartas. Então, uma para aquela que a gente precisa potencializar, né? Que você já tem interessante potencializar, e aquela que, quem sabe, seria melhor você trabalhar um pouquinho, dar uma diminuída nessa energia. E aqui a gente tem o Rei de Espadas e o 5 de Ouros. Com essas duas cartas, a gente consegue observar que você tem a capacidade, hoje, nesse momento, nesse mês, de direcionar muito bem as suas intenções, né? Buscar com bastante firmeza os seus objetivos no campo de trabalho. Porém, é interessante você não ficar nesse lugar de carência. Às vezes a gente trabalha muito essa percepção mental e acaba que a gente se torna levemente carente nesse lugar de necessidade que a gente gostaria que as outras pessoas nos entregassem, né? Principalmente quem fica muito nesse lugar de decisão, de análise, de constância, às vezes acaba percebendo que por você ter que entregar muita coisa, ser muito assertivo, quem sabe aquilo, as suas necessidades não estão sendo atendidas. Mas tenta não se firmar nesse lugar de carência, tá bom? Trabalha um pouquinho isso, diminui essa percepção no seu trabalho, quem sabe você dê um pouco mais de atenção quando estiver em casa, quando estiver com seus amigos, busque completar essa necessidade, para que você não fique amargurado, triste por conta dessas decisões, tá? Vamos trabalhar esse campo aí da inteligência emocional, que a gente está com um portal bem interessante aí no campo de trabalho. Bom, dos seus amores, a gente tem o 4 de ouros, relacionado com apegos. Então, caso você tenha terminado algum relacionamento, ou caso você esteja em um relacionamento, é interessante você não ficar nesse lugar de apego a coisas que você está acostumado demais, né? E aí, para ajudar, a gente tem a energia da Rainha de Paus e do Mundo. São cartas bem interessantes. Então, existe sim uma energia feminina muito interessante aqui. Pode ser que você esteja desempenhando essa energia, ou pode ser que outra pessoa, né, que está contigo, esteja trazendo essa energia de fogo e reação, mas nesse campo mais feminino, então do envolvimento, né, essa coisa mais sedutora às vezes. E a carta do mundo, que são as possibilidades, né? Mas aqui a gente pede também, como tá nesse lugar de vamos dar uma acalmada, essa questão de você não ficar se iludindo muito com muitas ideias, tá ok? Então,
Tenta trabalhar esses apegos e buscar compartilhar as possibilidades com aquela pessoa que esteja com você. Caso você esteja solteiro, né, busque trabalhar essa energia da beleza, do embelezamento. Tanto se você for homem, quanto se você for mulher. Esse lugar de se arrumar, de, né, não ficar pegado, parado em casa, sozinho, tá? E nas vivências a gente tem o Hierofante, de energia mais ativa, né? Quem sabe aí vivências espirituais, coisas relacionadas com isso, estão no seu campo nesse momento. Aí as cartas que te ajudam nesse trabalho é o 3 de ouros e a carta da morte. Então, aqui a gente percebe, com essas duas cartas juntas no local que elas saíram, a gente percebe que é interessante você trabalhar em conjunto com essas pessoas, tanto se você estiver numa vivência espiritual, quanto se você estiver numa vivência de viagem, estudos, enfim, mais voltado para esse campo maior, né? Que você possa fazer isso com outras pessoas. É interessante você ter esse envolvimento de outras pessoas junto contigo, para trabalhar em conjunto. E não ficar nesse campo de fins e tristeza, tá? A carta da morte, ela é uma carta que remete muito à ideia de fim e recomeço. Ela é uma carta interessante para a gente desenvolver, trabalhar, ela traz, né, essa percepção muito interessante. Porém, se você ficar nesse lugar por muito tempo, às vezes você fica se renovando e renovando e renovando e não tem espaço para se desenvolver naquilo que você começou. Então a gente termina as coisas e renova, isso é muito bom, esse terminar e começar. Porém é importante também esse espaço de desenvolver aquilo que a gente começou. Então não fica nessa de ficar morrendo e renascendo o tempo todo nas suas vivências. Pega alguma coisa que você vai começar, que você vai fazer e faz em conjunto, faz com outras pessoas, acolhe, desenvolve. Dê esse tempo para desenvolver as coisas que estão por vir. Bom, é essa a tiragem do mês e a gente se vê na próxima. Até lá!